Ó, a Dani chegou, a Dani Padilha, a minha amiga aqui de Brasília. Ó, a Júlia Beatriz chegou. É isso aí, gente. Só vou esperar mais um minutinho. Então, eu acho que já vamos fazer uma oração para começar. Eu, Berdo, tu faria uma oração pra gente? Posso orar sim. Beleza. A gente já pode orar agora então? Pode. Tá bom então, oremos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que você está nos dando da gente estar aqui entre amigos. Talvez tenha pessoas aqui que não se conheçam ainda, mas nós te pedimos que o Senhor venha estar abençoando esse momento, que nós possamos nos conhecer e principalmente conhecer mais sobre o Senhor, conhecer mais sobre a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha estar conduzindo este momento, venha estar usando os que forem falar, esteja abrindo também a mente dos que vão ouvir, Senhor. Seja conosco, nos proteja, nos abençoe hoje e sempre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, só dando uma introduçãozinha, uma mini introdução, as sete igrejas do Apocalipse, elas são sete cartas, na verdade, né, que são para as igrejas da Ásia Antiga, mas não são só isso também, não eram só sete cartas para as igrejas daquela época. Na verdade, representam sete períodos que a era cristã vivenciaria desde a morte de Jesus, que foi aproximadamente 31, no caso depois de Cristo, né? Desde a morte de Jesus até a volta dele. Então, esses sete períodos contam desde 31 até a gente não sabe, a gente espera que seja logo, né? Então, é muito interessante estudar esse período. Então, eu vou pedir para a primeira agora, que vai ser a Duda, que é de Éfeso. Ela vai agora vai explicar para a gente a primeira igreja, que vai ser a igreja de Éfeso. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Vocês estão me escutando? Estamos. Então tá bom, eu vou ficar com a minha colinha aqui do lado, se vocês virem olhando pro lado aqui é por causa da minha cor. Então, gente, eu vou falar da igreja de Éfeso, que é a igreja, a primeira carta, né? E ela tá escrita lá em Apocalipse 2, de 1 até o 7. Se vocês quiserem abrir, a gente vai estudando junto. Ó, eu vou começar lendo para a gente começar a entender, tá bom? Então vamos lá. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Essas 7 igrejas. É isso mesmo. Essas 7 estrelas e as 7 igrejas, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os candelabros são exatamente as 7 igrejas, só para explicar, né? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos Nicolaitas, como eu também os odeio. Os Nicolaitas, quando eu li primeiro, né, eu pensei, nossa, que é isso? Os Nicolaitas, eles eram... É isso, ó. Eles eram um grupo de pessoas que provavelmente eles eram dadas a muita imoralidade. E, voltando aqui, né, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor darei o direito de
comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui ele fala da igreja de Éfeso, né? E agora eu assisti um vídeo, né? E eu consegui achar a revista. Rodrigo, eu consegui achar a revista. E eu achei muito interessante porque na revista, e também lá no vídeo, né? Ele falou da apresentação, das fases que tem nesse texto. Então, a apresentação da igreja é no Apocalipse 2, né? 1. Aí depois vem o elogio, que é do 2 ao 3. Depois vem a repreensão, né? Que ele fala que deixou o primeiro amor, que é lá em Apocalipse 2, 4. Depois o conselho, em Apocalipse 2, 5. E depois a promessa, que é quando ele fala que da árvore da vida, né? E tal, que está lá em 2, 7. E Éfeso, ele significa, a palavra Éfeso significa desejável. E a igreja de Éfeso, ela ficava num lugar bem, assim, bem movimentado, que era bem lá na costa ocidental da Ásia Menor. E lá também tinha o templo de uma deusa, que chamava Diana. Isso, Diana. Então, lá em Atos, fala que ela era muito, muito adorada. Então, ela era adorada muito pelas pessoas da Ásia e também do mundo todo. Então, lá, com certeza, era, tipo assim, muito, mas muito movimentado, porque era uma das principais, né, e tal. E nos dias lá de João, Timóteo foi provavelmente a pessoa que liderou a igreja de Éfeso, e Paulo também esteve por lá, né? E esse período ele foi de muito crescimento evangelístico e também de muitas bênçãos lá, né? Por causa dos apóstolos e tal. Então, lá em Atos, se vocês quiserem abrir, Atos 2:41, só para a gente ter mais ou menos uma ideia assim, de como foi essa evangelização, né? Lá em Atos 41, fala assim, ó. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, o crescimento evangelístico foi muito grande mesmo naquela época. E lá na revista depois vinha falando do período profético, que foi quando durou mais ou menos esse tempo dessa igreja, que foi de 31 da era cristã até 100 da era cristã. 31 foi quando Jesus morreu, e 100 foi aproximadamente quando João morreu. Isso, quando João morreu. E ele foi um dos últimos apóstolos de Jesus a morrer. E lá na revista fala também que foi um período de muito avanço, né, como a gente já comentou, e pureza doutrinária, só que depois o escrito falava que eles perderiam o primeiro amor, né, que foi a parte da repreensão. E esse amor seria o amor pelos apóstolos. O amor pelos apóstolos, não, gente. O amor dos apóstolos. O amor dos apóstolos, né, pela igreja, por Deus, então eles perderiam esse amor. E é isso, gente. É isso, a igreja de Éfeso. Muito, muito legal. E um detalhe que é muito interessante é porque que nessa igreja foi o poder, assim, o pessoal, porque foi a única igreja das 7 que eles vivenciaram os apóstolos. Então, pensa, você tinha ali vários evangelistas, e eu citei alguns aqui, né? Tu tinha João, enfim, eu não citei esse, mas você tinha João, Timóteo, você tinha os apóstolos. Então, já pensou, o evangelismo era poderoso. Então, eles estavam invadindo o mundo inteiro, assim. E uns detalhes, assim, que eu gostei também, até do que a Duda falou também, é que a igreja, no caso, a igreja era bombástica, assim, por causa dos apóstolos. E uma curiosidade também é que Áquila e Priscila, eles ficaram nessa cidade, eles foram batizados, eles descobriram a verdade, né? E eles ficaram nessa cidade lá, e depois João teve que sair para continuar o percurso dele, e quem ficou lá e ficou trabalhando com a igreja foi Áquila e Priscila, né? Aquela história que a gente ouve lá. Então é muito legal. Isso é discipulado, né? A pessoa vai lá, ela batiza alguém, ela salva alguém, fez a missão dela, ela sai. E isso serve para qualquer um de nós, né? A gente vai lá, a pessoa vai ficar encarregada agora disso, a gente vai para outra, essa vai ficar com isso. E isso eu achei muito interessante. E, e lá, como a Duda falou também, era bem atordoado. Então, eles pregavam bastante, era uma igreja poderosa. Agora, as próximas, a gente vai vendo que vai ficando diferente, né? Tem gente que não conhece muito bem, assim, no geral. Só vou dar uma última explicada aqui. As 7 igrejas, elas são 7 igrejas antigas. Tinha mais? Tinha mais. Tinha a igreja de Colossos, tinha outros nomes. Mas por que foram essas? Opa, eu pulei aqui. Por que foram essas? Porque essas, o Espírito Santo
olhou para essas e analisou. Essas são as que mais se encaixam com os problemas que a igreja cristã vai enfrentar no futuro. Então, nisso, ele olhou o todo, né? Então, ele pensou, não, Éfeso é uma igreja poderosa agora. Então, ela se encaixa também nesse período aqui. Então, o Espírito Santo foi analisando e foi dividindo a igreja em várias partes. Então, a gente vai entendendo aí que vai diminuindo a potência até a gente chegar na nossa vez. Então, o próximo aí vai ser a igreja de Esmirna. Oi, mano, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Beleza. Fala, galera. Então, seguinte, eu fiquei com a igreja de Esmirna e a carta para a igreja de Esmirna está aqui no em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8, que diz assim, eu vou ler para vocês, e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que te dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano na segunda morte. Então, mano, aqui a igreja de Esmirna, ela representa o segundo período, né, a segunda fase do cristianismo, e esse período ele se inicia do ano 100 até o ano 313. Então, a igreja de Esmirna, nesse período todo que ela viveu, ela pode estar representando a pressão que a igreja recebeu do inimigo. O diabo, ele queria contaminar a pureza da igreja, sabe? Então, essa igreja, ela sofreu essa pressão. E ao eles receberem essa carta, pelo que a gente pode ver aqui a partir do versículo 8, no versículo 8 principalmente, que a igreja é elogiada, né? Ela é elogiada, pois a carta diz e vê que a igreja está caminhando no bom caminho, buscando o correto, né? Diz também que são pobres, mas são pobres financeiramente, mas ricos de espírito. Então, são características da igreja importantes também, que a gente pode destacar. E o inimigo, ele queria contaminar tudo isso, entende? E quando a gente lê aqui no versículo 10, ó, é interessante a gente ler, que diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E terei uma tribulação de 10 dias. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Como nós sabemos, cada dia em profecia significa um ano literal, né? Então, 10 dias 10 dias em profecia quer dizer 10 anos literais, entendeu? Então, aqui fala que eles iriam sofrer uma tribulação de 10 anos, entendeu? E quando foi que aconteceu isso? Como foi? Essa tribulação de 10 anos, eles passaram lá no ano 303 até o ano 313, que foi quando o imperador romano Diocleciano, ele baixou um decreto que fez com que as portas das igrejas fossem fechadas e todos os bens dos cristãos fossem confiscados. Então, a partir desse momento, a partir desse ano, 303, começou assim os 10 anos da Grande Tribulação, que era chamada a Grande Tribulação, né? E é considerado a última perseguição, mas também a mais sangrenta do Império Romano. Então, para a gente já ter uma noção assim de como foi difícil essa perseguição durante esses 10 anos para os cristãos. E durante esse período do ano 303 até o ano 313 aconteceu uma coisa muito interessante também, que foi no ano 312, que foi onde o Constantino ele ia travar uma batalha, né, pelo controle do Império Romano. E no dia anterior de travar essa batalha, ele teve uma visão. E ele olhou para o céu assim, e ele viu a seguinte frase, que ele tem em latim, só que seguiu em D. Dizia, sobre este símbolo vencerá. E que símbolo ele tinha visto? Cruz. Então, teve essa visão, onde dizia, este símbolo eles vencerão. E a partir daquele momento, já no seguinte, ele fez com que todos os soldados tivessem pintados nos escudos o símbolo da cruz. Eles foram batalhar e eles venceram essa batalha. E com isso,
No ano 313, ele também assinou um edito de tolerância, que deu novamente a liberdade de culto para os cristãos. Então, aconteceu tudo isso, e no 303 até o 313 teve a grande tribulação, né, que foi esses 10 anos de tribulação contra os cristãos, e se encerrou esse período, o segundo período. E uma característica interessante que a gente pode estar da igreja de Esmirna é a perseverança, né, que tiveram meio assim, atações, dificuldades, tribulações que vão passando, eles se mantiveram firmes, né, segundo as orientações também que eles receberam na carta. Então é muito. E a partir desse ano 1313 já inicia a fase da próxima igreja, vamos ver aí. Valeu, valeu. Um negócio muito interessante, só voltando um pouquinho ali, o que acontece no ano 100, então? No ano 100, João morre. Então, com a morte de João, o fim do período de Éfeso acaba. Então, Éfeso fica para trás quando João morre. No ano 100 até o ano 313, começa Esmirna, né? No caso, eu estou em... Isso. Do ano 100 até 313 é Esmirna. E eu achei muito importante isso que o Gustavo falou, do que aconteceu dos 10 anos. Que nele disse, na Bíblia, profecia, quando se fala anos proféticos, se diz um dia é um ano. Então, lá diz que em 10 dias aquilo ia acontecer, e no ano de 303 a 313 foi um ano de muitas tribulações e batalhas, e, que nem o Gustavo disse também, guerras sangrentas, batalhas ferozes. Os cristãos lá estavam com medo, eles iam para o Coliseu, por exemplo, na inauguração do Coliseu, 5.000 pessoas morrem. Então, era um ano assim terrível. E o que acontece no ano 312, no finalzinho dessa era? O que acontece? Constantino, ao ele começar a travar uma batalha, ele olha para o céu, e está escrito bem assim no céu, quando ele olha, né? É em latim, eu não falo latim, mas está escrito in hoc signo vinces, que significa sob esse símbolo vencerás. E o que tinha no céu? Tinha uma cruz. Quando eu li isso, eu fiquei assim, nossa, como 17 anos eu nunca percebi isso. Ele olha para o céu, ele vê uma cruz. E eu achei muito forte isso. Porque a partir do momento que ele olha aquela cruz no céu, no dia seguinte, quando ele ia lutar contra o rei lá, contra o outro imperador, ele fala assim para os soldados dele, vamos colocar e pintar nos nossos escudos uma cruz, em todos. Vamos pintar uma cruz, porque agora a gente não é mais ateísta. Agora eu acredito que tem um Deus e o cristianismo agora é comigo mesmo. Ele pintou o escudo, em todos os escudos ele pintou a cruz. E o que acontece? Quando ele foi lutar, no dia seguinte ele venceu. Então isso é muito forte, isso é muito profundo. E agora indo para Pérgamo, né, que é a minha. Vamos lá, deixa eu pular aqui. Pérgamo, o período é de 313 a 538. O que acontece em 313, então? É o início do tratado, desse Edito de Milão, que é o que? Eles legalizam a igreja cristã como uma religião oficial do Império Romano. Então, antes, o cristianismo era odiado, mas agora o cristianismo é legalizado com todo o Império. E isso é um perigo, porque uma igreja viva é uma igreja perseguida. E o que acontece? Agora que está tudo legalizado, o povo começa a entrar, o mundo começa a entrar muito na igreja. E a gente vai perceber que isso não vai ficando bom, porque tradições e conceitos e ideias vão entrando e vai misturando tudo, e em vez de ser um povo da Bíblia, já é um povo diferente. Então, Pérgamo, nesse período, a gente pode falar que é um período pagão, porque Pérgamo é uma cidade pagã. E na Bíblia, se a gente for lá em Apocalipse 2, versículo 13, lá diz que o trono de Satanás habitava em Pérgamo. Então, pensa, Satanás morava praticamente em Pérgamo, então a cidade devia ser o caos mesmo. Então, era paganismo puro lá. E essa igreja, ela constitui o período, então, desde a assinatura, que foi o ano de 313, desde a legalização do cristianismo até o ano de 538, que aconteceu o quê? Que começa os papas virem com tudo. E é muito legal isso, que a gente vai perceber isso.
Então, no ano de 380, agora pula um pouco, né? Pula agora direto para 380. O que acontece no ano, você deixa eu pular o slide aqui. O que acontece no ano de 380? Teodósio, então, declara exclusivo. Ele redeclara. Ele já tinha falado antes que o cristianismo ia ser oficial no Estado, mas em 380 ele deixa afirmado, então, não, o cristianismo agora é de Roma. E, ao mesmo tempo que a igreja é liberada para todos, né? A igreja, ao mesmo tempo, recebe o mundo. Então, ela vai perdendo um pouco a energia de antes, de Éfeso. E agora uma perguntinha, como que será que a gente recebeu os papas? Da onde que veio? Da onde que surgiu os papas? Então, o império, o papado se originou com o quê? Isso eu achei muito interessante. 10 tribos bárbaras. Eu estudei história isso um tempo, mas eu nunca tinha raciocinado isso com Bíblia, essas coisas. Mas quando a gente estuda, a gente vai vendo, a gente vai percebendo, é muito legal isso. Então, o que acontece? 10 tribos bárbaras, lá do norte da Itália, eu acho, do norte da Europa, elas resolveram atacar. Que eram os érulos, vândalos, ostrogodos, burgundos, suevos, saxões e assim por diante, né? Eles resolvem atacar a Itália. Então, essas tribos chegam lá e começam a não atacar geral, mas elas começam a atacar aos pouquinhos. Vão minando, né? A autoridade de Roma ataca aqui, ataca ali, ataca aqui, assim. E aos poucos eles vão conquistando, assim. E eles começaram a atacar de uma forma rápida, assim, de tal forma que o imperador de Roma teve que se prostrar perante o líder dos bárbaros. Eu até esqueci o nome dele, que é bem complicado. Mas ele se prostra, daí então, perante o líder dos bárbaros. E olha, a gente vai descobrir como que surgiu o papado, isso é muito legal, gente. Beleza, aí tudo bem, agora cancela 380, agora a gente vai lá para frente, em 476, que é o ano que a Roma Ocidental caiu. Tinha a Roma Oriental e Roma Ocidental. A Roma Ocidental cai. Daí sai de ser o imperador fica de lado agora, já era imperador para Roma. Daí surgem os bispos. O que acontece? Já havia bispos antes. Então, por exemplo, tinha um imperador aqui e tinha um bispo lá na cidade tal. Na cidade outra tal tinha outro bispo. Só que ao sair os imperadores, quem que ia governar? Quem que ia fazer as coisas lá? Então, daí entra os bispos que já estavam nas cidades. E os bispos dessas cidadezinhas começavam a conversar, já que eles agora tinham mais poder, mais autoridade, eles começavam a conversar entre eles assim, ó. Que tal a gente nomear, né? Na verdade, eles não conversavam, mas eles consideravam o bispo de Roma ser mais importante do que eles. Porque eles tinham uma cidadezinha pequenininha lá para eles cuidarem da igreja, e o bispo de Roma cuidava de Roma, né? Então era um negócio mais assim. E em italiano, a palavra pai significa papa. Então, olha o que acontece. Ao eles acharem que o bispo lá era melhor que, não melhor que eles, mas superior a eles, por estar em Roma, eles falam assim, então ele é o cabeça de nós todos, né? Nós somos submissos ao poder dele. Então, ele é o nosso pai, né? Como se fosse um pai pra gente. Então, é o papa. Aí que surge a expressão papa. Padre em espanhol, tem muita gente que fala padre. E é assim que começa o papado, né? Então, agora pulando um pouco mais para frente ainda, a gente sai de 476 e agora a gente vai para... Espera aí que eu tô pulando. Então, a gente sai de 476 e vai lá para o ano de 533. O que acontece no ano de 533 é que Justiniano, né, o imperador da Roma Oriental, da outra Roma agora, o de antes caiu. Agora, esse outro imperador da Roma Oriental, ele declara o bispo de o João II, João II, declara ele como o papa oficial, o primeiro papa a ser oficializado. E ele é como se fosse o cabeça de tudo. Aí começa o papado. Beleza, então, para acabar esse período, o que acontece em 538? Em 538 é quando as últimas tribos bárbaras elas saem de Roma. Até 538 a Roma está lutando ainda para tirar as tribos bárbaras, que elas são bem chatas, elas ficam lá irritando. Isso tinha sobrado só 3. E essas 3 eram os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Eles estavam lá ainda lá nos cantinhos, nas cidadezinhas pequenas, mas eles foram derrotados.
foram perseguidos, né, foram derrotados, e no ano de 538 se inicia profeticamente a autoridade dos papas. Daí começa a supremacia papal. Então, no ano de 538 começa, e assim vai por diante até a gente ver onde termina na próxima igreja. Deixa eu tirar aqui. Então, eu vou falar sobre a igreja de Tiatira, que como a gente viu, vocês estão ouvindo bem? Tá dando para ver, né? Beleza. Que como a gente viu, ela se inicia ali no ano 538. E a gente encontra ali a descrição dela em Apocalipse 2, a partir do verso 18. Eu quero convidá-los a gente ler esse verso. Diz assim, Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. E a gente lê nesse primeiro verso aqui, a gente percebe uma coisa que é um pouco diferente das outras. Aqui ela fala assim, ó, essas são as palavras do Filho de Deus. Ou seja, Jesus, o próprio Jesus é quem dá essas orientações para a igreja de Tiatira. E aí eu me perguntei, né, mas por que Jesus ele deu essas orientações? E como o Rodrigo falou, a partir ali do ano de 538, começa ali o papado, né? Que no caso de 538 até 1700 e deixa eu ver aqui, 1798, a gente está ali durante o período da Idade Média, que abrange Tiatira e a igreja de Sardes. E olhando para isso, a gente percebe que o próprio Jesus ele fala para a igreja porque ele sabia que a partir daquele momento existiria um poder religioso que iria querer tomar o lugar de Jesus e tomar o lugar de Deus ali, né? Então Deus ele dá essa orientação para a igreja. E no verso 19 diz assim, ó: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependessem de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela e não se arrependem, a não ser que se arrependem das obras que ela pratica. E um pouco mais à frente a gente encontra também outras coisas que Deus ele disse que iria fazer, né? E outra coisa que eu me pergunto assim, por que ele falou de Jezabel? Para quem não sabe, Jezabel era uma feiticeira. A história dela, se eu não me engano, está ali em 1ª ou 2ª Reis. E ela era uma feiticeira ali e tinha algumas crenças pagãs, né? Algumas crenças espíritas. E ela conseguiu ali, tipo, conduzida pelo mal, né? A inserir dentro da igreja de Tiatira a questão do paganismo, a questão de querer mudar a lei de Deus, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E olhando para esse período, né, como já dito, é conhecido como o período papal, né, o período da supremacia papal. E uma coisa que é bem interessante aqui, assim, que eu reflito muito, é que nesse período, muitos mesmo foram perseguidos, assim como muitos também foram perseguidos em outros períodos. E a gente tem o exemplo dos valdenses, a gente tem vários outros exemplos aqui de pessoas que foram perseguidas neste período. E uma coisa que eu fiquei muito impressionado ao ver nas histórias ali, elas tiveram que fugir. E tem alguns versos até que eu quero ler com vocês depois que falam sobre essa questão dos servos de Deus fiéis ali, né, dessa igreja, fugirem até para o deserto e passarem um determinado tempo lá. E algo interessante
a questão de que as pessoas naquela época, elas tinham, assim, no início, Deus fala, né, que eles tinham muita fé, que o serviço, e uma coisa que me faz refletir muito é a questão de que eles, mesmo sendo perseguidos, eles, tipo, pegavam pães e às vezes cortava aqueles pães, colocava pedaços da Bíblia dentro daqueles pães, fechava os pães e levava para as pessoas. E, tipo, eles não podiam ali, ninguém podia saber que ele estava levando a mensagem para as outras pessoas. E, tipo, eles mesmo passando por um momento ali perto da morte, tipo, mesmo podendo morrer, né, por estar pregando, eles aproveitavam, tipo, todas as oportunidades que eles tinham para levar pelo menos, nem que fosse um pedaço da Bíblia para as outras pessoas. Tinha alguns que até escreviam na pele. Depois que eles escreviam na pele, eles cobriam com uma roupa e aí depois eles descobriam assim a parte da pele que estava anotada e mostrava para as outras pessoas. E isso me faz refletir muito, tipo pensando, nossa, será que se fosse eu naquele tempo e eu tivesse sendo jurado de morte por estar pregando para as outras pessoas, será que eu iria levar a mensagem da forma que aquelas pessoas levaram mesmo para as outras pessoas, compartilhar, nem que seja uma palavra, uma letra assim da palavra de Deus para as pessoas? E eu reflito muito isso na minha vida, né? Se realmente eu faria isso. E se a gente vai fazer uma alusão à nossa realidade, mas hoje em dia a gente tem que aproveitar, porque a gente não tá, tipo, sendo perseguido, a gente não tá tendo tudo aquilo que aconteceu, né? Naquele período. E nesse período também, Satanás fez de tudo para que, tipo, a palavra de Deus fosse perdida. Ele usou pessoas para que queimassem as Bíblias, mas mesmo assim as pessoas que eram fiéis ali, elas guardavam e faziam de tudo para conseguir ali guardar a palavra de Deus para que pudessem pregar e que ela não fosse assim destruída. E eles lutaram muito por isso. Deixa eu ver aqui, só para mim não esquecer, eu fiz uma anotaçãozinha também. Outra coisa também é que na questão, tipo, a questão é que veio a supremacia papal e o Papa, ele decidiu mudar as leis de Deus, né? E mudou a lei dos sábados, né? Ali a supremacia mudou as leis do sábado, mudou a lei também que diz para a gente não adorar nenhuma imagem, nenhuma escultura, né? Veio a apostasia, veio a idolatria ali dentro. E eles acabaram ali mudando tudo que Deus tinha feito, né? E a gente percebe do porquê que Jesus dá a orientação no começo. Porque fala assim, né, essas são as palavras do Filho de Deus. Porque Deus, ele realmente sabia que existiria esse poder religioso para querer mudar ali a palavra de Deus e mudar tudo que Deus havia criado com vocês. Um verso que está em Apocalipse 12, no verso 6, que sai um pouco fora daqui do capítulo 2, mas ele fala algo bem interessante. Apocalipse 12, no verso 6. Diz assim, ó: a mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1.260 dias. Esses 1.260 dias, como o Rodrigo já falou, né, profeticamente dias são anos, ele abrange a questão de duas igrejas, né, que é a igreja de Tiatira e também a igreja de Sardes. E fala, né, que os cristãos ali, né, as pessoas que realmente estavam seguindo a Deus, iriam passar um tempo no deserto durante 1.260 anos, né? Fala dias, mas a gente entende que é anos. E se a gente vai em Daniel 7, 25, que também retrata sobre isso daqui. Deixa eu abrir aqui. Daniel 7, 25. Diz assim: seus santos, e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo,
tempos e meio tempo. Se a gente for para outra tradução bíblica, diretamente ali do hebraico, a gente vai perceber que ele fala assim, ó, que nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui, um tempo é o mesmo que o ano, ou seja, são 12 meses. Quando ele fala 2 tempos, a gente vê que são 24 meses, que no caso aqui são uns 2 anos. E metade de um tempo é metade de um ano. E aí a gente fazendo a soma dos meses aqui, a gente percebe que dá 46 meses. Que esse poder religioso passaria ali tentando mudar as leis, né? Que até mudaria as leis e mudaria as coisas que Deus havia criado. E quando a gente vai em Apocalipse 13, versículo 5, 13, versículo 5, a gente encontra bem assim, ó. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhes foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Então, a gente percebe que esses 42 meses aqui é o mesmo de Daniel 7:25, que são os 42 meses. E naquele tempo, os meses eram contados em 30 dias. E se a gente multiplica 42 vezes os 30, dá 1.260 anos, que é exatamente o tempo que o povo de Deus passou ali sendo perseguido pelo papado. Isso é uma coisa que eu, tipo assim, eu olho para isso e vejo, caramba, os números bíblica, né, de não errar um dia, de não errar um tempo sequer. E se a gente ler aqui em Apocalipse 2, versículo 25 e 26, a gente encontra uma promessa, né, que Deus faz para essa igreja. E diz assim, ó, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, daria autoridade sobre as nações. E então a gente vê aqui, né, a conclusão disso, destruir a imagem de Deus ali dentro da igreja, destruir a igreja, né? A gente percebe que Deus, mesmo assim, sabendo que iria ter tudo isso que ia acontecer, ele ainda conseguiu ajudar as pessoas para que conseguissem se manter fiéis. E ele fala, né, que eles eram pessoas de grande fé, de perseverança, e isso foi algo marcante nesse período da igreja. E o período que termina a igreja de Tiatira é 1517. Isso aí, muito, muito bom, cara, de verdade. Então, a gente vê que, só voltando rapidão, só pra gente dar uma lembradinha. Então, a gente vê aqui, ó, pera, deixa eu voltar. Que Éfeso, então, começa, 31, Cristo morre, ano 100, João morre, daí esse é o período de Éfeso. Daí Éfeso é uma igreja forte, uma igreja vitoriosa, uma igreja evangelística, que está indo para frente, igreja poderosa. Daí depois tem a período de Esmirna, que é da morte de João até o ano 313, que foi quando? Foi quando o imperador legalizou o cristianismo. Foi quando ele assinou lá no Edito de Milão, que se chama, quando ele colocou lá que o cristianismo agora é oficial em Roma. Então, agora estava liberado. Daí a gente teve Esmirna, né, a igreja perseguida, que foi até 313, né, que aí depois não foi mais perseguida, mas isso não mudava nada, porque a igreja ia enfraquecendo. Em Pérgamo, daí, 313, então, quando agora está liberado o cristianismo, até 538, quando é legalizado o papado. Quando as 10 tribos lá do norte da Europa, elas já fogem daí de Roma, porque Roma expulsa, as 3, no caso, que sobraram. Então, 538 começa o papado daí. Daí Tiatira, que nem o Berda falou, do ano 538 até 1517. E esse foi o período mais longo, desde 538 até 1517, foi o período da Idade Média, né? Então, nesse período todo aí, na verdade, eles não dividiram mais, porque foi um período que teve praticamente as mesmas coisas, né? Foi uma igreja praticamente uniforme nesse período todo, que foi o papado governante, assim, em todo esse período.
E agora a gente vem e é Sardes, com a minha amiga Gilda. Estou aqui. Oi, feliz sábado para todos. Bom, eu vou falar um pouco sobre a igreja de Sardes. Ela realmente que depois de todas as perseguições que a igreja enfrentou na Idade Média, enfrentou também, outro ponto importante foi a Inquisição, que se levou a cabo um pouco antes desse período. Aí fica agora uma igreja meio fraca, né? Mas fica. O interessante disso, eu quero abrir com vocês a Bíblia aí para ir vendo um pouco as características, o estado dessa igreja no Apocalipse capítulo 3, do verso 1 em diante. Somente vamos a comentar alguns pontos. E desculpe meu português meio ruim, mas é a primeira vez que estou explicando o Apocalipse em português. Ok. Aí, no versículo 1 do capítulo 3, fala o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 6 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. É importante aqui que Deus, quando ele fala, ele se apresenta, ele te fala que ele te conhece, né? Ele te conhece. Assim também ele conhecia o estado desta igreja, naquele entonces, quando João estava escrevendo as cartas para ele, e assim também ele conhecia já, ainda que não havia acontecido nada disso, dessas coisas, desses movimentos, das perseguições, Deus já conhecia. Então é importante esse ponto, Deus já falava: conheço tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esta igreja é conhecida, este período também é conhecida por aparentar estar viva. Era uma igreja, depois da grande apostasia da Tiatira, que estava explicando aí o Verdão, ficou, digamos, muitas poucas pessoas que continuaram sendo leais a Deus. Aí, isso se evidencia no versículo 4, que fala o seguinte: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. É interessante notar que, mesmo em todas as épocas, sendo mais corrompidas, como no caso da igreja anterior, por exemplo, a igreja anterior estudada agora, era uma geração corrompida. Mesmo assim, Deus continuava tendo umas pessoas que eram fiéis. Aí, por que a igreja de Sardes começou no ano 1000, o superior começou no ano 1517? O que aconteceu nesse ano? Foi no ano onde começou a reforma protestante, né? Por isso que Sardes é uma igreja que é conhecida como um período da reforma. Martin Lutero, né? Aí como você vê aí mesmo no slide, foi no ano 1517, especificamente na data do 31 de outubro, ele foi pegar aí, né, as 95 teses, ele defendendo algumas verdades sobre a salvação. A gente conhece disso um pouco, né? E assim também, isso dava início ao período da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, digamos assim, que, como o nome mesmo fala, foi uma reforma, um reavivamento para muitas pessoas. Muitas pessoas desde esse ano, desde esse momento, começaram a falar e, digamos, que começaram novamente a acordar desse momento onde todo mundo estava ébrio da apostasia, porque as doutrinas puras tinham, com todo o período da escuridão que foi antes disso, tinha mesclado tudo, né? Misturado a verdade com a mentira, até como o Daniel mesmo falou, a verdade foi pisado por terra, a verdade foi tirado por terra. Então, aí começou a reforma. E é interessante notar que esse período basta até o ano 1798, que é o ano onde termina o período de supremacia papal. Nesse intervalo, desde 1517 até 1798, grandes coisas começaram a acontecer dentro do cristianismo. Por exemplo, a igreja começou a se expandir mais pelo mundo. Foi no ano, por exemplo, nesse intervalo de tempo, que aí da Inglaterra saíram os pais peregrinos, como se conhecem, verdade?
aí os que colocaram, digamos, a base para a formação dos Estados Unidos. Muita gente não sabe, mas na história se evidencia tudo isso. Nós podemos comprovar a veracidade da palavra de Deus olhando um pouco para a história, né? Sabemos que os Estados Unidos é um país da liberdade principalmente religiosa, né? Pero muita gente nunca parou para pensar o porquê disso. Foi porque nesse período, nesse intervalo de tempo, que uma barca que a gente que conhece da história alguma vez estudou, chamada de Mayflower, ele saiu da Inglaterra e veio até as costas, umas terras que eles até então eles desconheciam. Eles vieram nesse barco, foi um período, digamos, levou meses para eles chegarem até umas costas, que depois se formou, de aí surgiu as 13 colônias, coisas assim. Ou com que intenção eles saíram da Inglaterra? Bom, eles saíram com a intenção de continuar espalhando o evangelho e, além disso, fugir, verdade, das perseguições da supremacia papal que estava sendo levado a cabo quando isso aí na Europa e redores, né? Então, todas as coisas, tipo, eles saíram de aí com a intenção de pregar o evangelho, tinha pessoas sinceras realmente, aí o evangelho chegou até a América, começou um reavivamento, digamos assim, novas pessoas começaram a se convertirem, e eles formaram uma nação, né? Só que, aí se a gente lê um pouco o contexto dos versículos, desde o 2 até o 3, aí também tem umas repreensões desta igreja, né? Porque eles foram repreendidos, porque além disso, eles deixaram outra vez a verdade. É decir, eles começaram muito bem, super bem. Martin Lutero, aí quando ele começou a reforma, muita gente começou a entender as coisas. Depois, no ano 1620, que foi o ano em onde os Estados Unidos atualmente, conhecido como Estados Unidos, eles foram colonizados. Muitas pessoas puderam praticar com liberdade sua fé, sua crença nessas terras. Mas passou o tempo e aí eles meio foram caindo, meio, digamos, ficando novamente... não sei como se fala no português, mas a minha língua é tibio, meio, tipo, aí na igreja de Laodicea, ele fala que não é nem quente nem frio, né? Que está meio, como é a palavra? Alguém me sabe aí? Ixi, eu não sei. Quem souber aí pode falar. Zero. Morno, né? Isso! É eu verdade. escutei essa palavra, mas não lembrei. Exatamente. Morno. Isso, então, aí foi, né, a igreja, depois desse período de reforma, novamente eles começaram a se enfraquecer enquanto à fidelidade aos princípios e coisas assim. Mas aí aconteceram outras coisas depois que vai continuar aí explicando a seguinte igreja. Sei que vai ter comentários também referentes a esta igreja, porque termina no ano, como falei, 1798, que foi o fim do período da supremacia papal. E aí a seguinte pessoa que explica isso vai falar por que nesse período foi que começou a seguinte igreja. Foi rapidinho. A gente só falando uma coisinha antes, Gilda. Só falando assim, a gente bora comentando. Quem quiser voltar lá para Tia Tira, a gente volta. A gente tem que comentar, porque a gente está aqui para aprender junto, não é um sermão, né? É uma palestra. A gente está aqui para todo mundo ir comentando. Então, se você quer falar alguma coisa, gente, vamos falando aí. Vamos se soltando. Deixa eu desligar aqui. Se alguém não entendeu alguma coisa do que eu falei, também fica à vontade de perguntar, que aqui estou com o tradutor. Fala, galera. Sobre Acho que deu uma a travada, igreja. né? Essa Peraí, Rua, repete de novo, que deu uma travada. Mas eu tô aparecendo, vocês estão conseguindo me escutar, beleza? Isso, então. Tá, ok. Eu vou falar sobre a igreja da Filadélfia. Ela acontece no ano de 1833 até o ano de 1844, que é onde acontece o desapontamento, que Jazinho eu vou explicar para vocês. Então, bora lá. Vamos ler aqui agora. O verso está em Apocalipse,
3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto uma porta aberta. A tens guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é isso que começou a falar de porta aqui? Agora, nessa parte aqui do verso que fala sobre porta, ele está falando exatamente do santuário. Provavelmente vocês devem ter estudado isso, ou ainda vão estudar, mas falando sobre o santuário, é porque a igreja de Filadélfia representa a passo santo para o santíssimo, que aí a gente pode chamar de porta da graça. Ou seja, a porta da graça está aberta e ela só vai fechar quando Jesus terminar o trabalho dele lá no céu. Que aí ele morre, aí logo que ele vai para o céu, ele começa o processo de purificação do santuário. Então vamos lá continuar. No verso sinagoga de Satanás, esses que assim mesmo sentem, eis que os farei vir mostrar-se aos teus e ser que eu te amo. Agora que entra aquela questão, né? Essa é a igreja do reavivamento. Acho que o Rua deu uma sumida aí, deve ter travado. Travou para vocês também? Deu uma travada. Aí, gente, mas, ó, vamos comentando, quem quiser. Isso não é um... E vamos falando. Então, vamos esperando o Rua agora, né? Enquanto isso, só vamos comentando. Enquanto ele não tá, Desde né? ele entrou, ele começou a falar, só travar aqui, viu? Hã? Gente, internet de internato, sabe como que é, né? Não sei E aí, galera? não sei se não tem internato, a internet é boa. Pois é, a internet não ajudou muito. Voltou. Continua lendo, né? Aí a gente na Filadélfia, então o que acontece? Nesse período, em 1844, Deus vai levantar pessoas, vai começar a levantar pessoas de vários lugares, inclusive dos Estados Unidos, que nem a Gilda falou, né? Que a igreja de Sardes foi um momento de revolução, né? A igreja estava se reerguendo, inclusive foi no período de revolução, né? Que surgiu a Igreja Batista, que muitas pessoas do movimento que eu vou falar agora estão relacionadas à Igreja Batista. Mas, enfim, muitas pessoas, muitos estudiosos começaram a se ligar que as coisas não funcionavam como a igreja pensava, e aí começaram a estudar mais, e eles começaram a entender o que estava de errado, e as pessoas da sua igreja começaram a ter conflitos, e colocavam essas pessoas para fora, mas elas não paravam de estudar, elas continuavam estudando. E aí, então, essas pessoas que são reavivadas cumprem o que está dizendo aqui, que elas vão e começam a falar para as outras pessoas, para as pessoas que, no caso, estão na sinagoga de Satanás, né? Que não estão sabendo das informações bíblicas e começam a pregar. E aí que surge o grande reavivamento. As pessoas começam a ler, começam a entender, e aí surge um cara chamado William Miller, que é um personagem que eu sou apaixonado. Esse cara, ele estuda aquela parte da Bíblia das 2.300 tardes e manhãs.
E aí ele relaciona ela ao momento onde Esdras vai para Jerusalém para terminar de reconstruir e depois purificar e santificar Jerusalém. Então, ele pega e subtrai 2.300 tardes manhãs por 457. E aí dá 1844. E aí o William Miller, ele acredita que Jesus vai voltar em 1844. Ele acredita incessantemente. Então, começa o movimento millerista, onde ele começa a pregar constantemente que Jesus vai voltar em 1844. E aí acontece o período do desapontamento, o grande desapontamento. Miller fala que Jesus vai voltar em 1844, as pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam, e quando chega em 1844, cadê? Jesus não volta. E aí eles ficam revoltados. Revoltados não, muitos ficam revoltados, deixam sua fé, e aí dá para perceber que eles não estão tão preparados como eles achavam. Mas, assim, muitos venderam suas casas, venderam seus bens esperando que Jesus voltasse. Mas aí Jesus não volta. E agora? Aí Miller e outros que continuam acreditando vão lá e começam a estudar. E aí percebem que Jesus não ia voltar naquele momento. E que é só mais um momento, mais uma profecia que se cumpriu. E aí eu vou continuar lendo aqui agora. No versículo 10. Porque guardaste a minha palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas, enfim, no caso aqui na Bíblia, diz que eles iam experimentar o desapontamento. Então, fala, guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. E aí ele fala que vai guardar as pessoas que tiveram desapontamento mesmo assim. E para conservar o que eles tinham aprendido, o que eles tinham lido, e porque Jesus ia voltar sem demora. Mas aí entra, né, que o grande desapontamento foi uma profecia também. E aí agora a gente vai lá em Apocalipse 10, 9 a 11. Que diz assim: Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. E na minha boca era doce como mel. Porém, quando comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então aqui João apresenta que as pessoas que viram a profecia de 1844, que acreditaram em Miller, para elas aquilo era maravilhoso, era muito bom escutar aquilo para elas. Porém, era isso, quando as pessoas que não sendo amarradas, e choraram, provavelmente, ficaram decepcionados, mas a promessa continua. E é isso, galera. Alguém tem algum comentário aí, gente? Vamos abrir para comentário agora. Vai, vamos comentar. E aí, Estevam, Dani Varela. E aí, gente, vocês têm algum comentário aí? Vamos ver, Bruno, Letícia, a Sâmia.
gente. Então, se ninguém tem, aí vamos pro próximo. Que agora é o último com a Ellen. Oi, gente, tá todo mundo me escutando? Eu vou falar um pouquinho sobre a sétima igreja, que é a última igreja citada ali entre as 7 igrejas, né? Já que ela é a sétima. E ela é a igreja de Laodiceia. E ao contrário do que é destacado nas outras igrejas, essa igreja é destacada de uma forma muito diferente. A igreja de Laodiceia, a cidade em si de Laodiceia, geograficamente, ela ficava perto da Filadélfia, da cidade, né, de Filadélfia. E eu vou ler um pouquinho a respeito do que fala no livro de Apocalipse 3, do versículo 14, eu vou ler até o finalzinho do 16. Daí quem quiser me acompanhar, Apocalipse 3, na minha tradução diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa igreja, que nem a Juda falou, é uma igreja que ela era morna. E é uma igreja que o tempo dela se retrata nos nossos dias hoje. Ela vem dos nossos dias atuais, de 1844 até hoje. E ela retrata exatamente essa questão da mornidão da igreja. Então, na parte onde Apocalipse fala sobre Laodiceia, ele não fala nenhum elogio, né? Que nem nas outras igrejas que eram separados. Tinha uma repreensão, mas tinha um elogio, porque aquela igreja tinha uma característica boa, né? De certa forma. Laodiceia não. Ela não recebeu nenhum elogio, muito pelo contrário. Ela recebeu um convite, que é, na verdade, o ponto que eu queria destacar bastante, que é uma coisa muito interessante que eu descobri, que eu não tinha entendido da forma que eu entendi dessa vez estudando sobre isso. E Deus diz ali no versículo 18, ele começa fazendo algumas comparações referente ao que a Laodiceia precisava abandonar, para então no 19 ele dizer assim, na minha tradução, né? Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e repreende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Na verdade, isso não passa de um convite que o próprio Jesus, que ali no início do capítulo 14, perdão, no versículo 14, ele fala que o próprio Jesus está fazendo esse convite para a gente. Por ser uma igreja muito morna, eles aceitavam muitas coisas, sabe? A história relata que Laodiceia ela aceitava o mal com muita facilidade. Então era como se eles fossem amiguinhos do mal, sabe? Eles não faziam nada referente ao que estava acontecendo, às coisas ruins que aconteciam. Eles simplesmente aceitavam. E Jesus ele fazia um convite porque retrata que as portas das igrejas ficavam fechadas, exatamente por causa dessa mornidão. E quando Jesus ele faz esse convite de que ele está à porta, ele está batendo, é porque ele quer fazer, no finalzinho ali do 20, no versículo 20, ele vai falar, porque eu quero cear contigo. E é esse convite que Jesus ele faz pra gente nos tempos de hoje, que é o que retrata a Laodiceia. Ele faz um convite de que ele está à porta, ele está batendo, porque ele quer viver com a gente uma vida de comunhão, uma vida de propósito, e ele quer uma entrega verdadeiramente da nossa parte para cumprir um propósito que é o propósito da pregação do evangelho. E tem uma parte em Romanos 12, que é o versículo 2, que eu gosto bastante, que eu vou fazer uma conexão com isso, porque retrata bem essa parte da igreja, né? Que diz assim, Romanos 12, 2, para quem quiser acompanhar, na minha tradução diz assim: não vivam como vivam as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E é exatamente isso que Jesus ele está fazendo na Laodiceia. Ele está batendo a porta e ele está fazendo esse convite para que a gente tenha uma mudança de vida do morno para o quente, para que a gente arda verdadeiramente nesse propósito do evangelho que ele tem e esperar a volta de Cristo, né? Que é exatamente o que retrata ali
no versículo 22, o capítulo 3, né? Versículo 22. É verdade, nossa, e é bem forte, assim, porque Laodiceia é a gente, né? E uma vez, o pastor Arilton, antes de eu estar aqui, eu estudei pelo pastor Arilton. E lá no Bíblia Fácil, ele fala bem assim, a gente está em Laodiceia, mas a gente não precisa ser Laodiceia, Laodiceliano, não, Laodiceliano, não. A gente está em Laodiceia, mas não precisa ser de Laodiceia, entendeu? E é verdade, a gente tem que ter o fogo, a gente tem que voltar a Éfeso, né? Lembrar de Éfeso, e a gente tá aqui, mas a gente não é daqui, né? De Laodiceia. Então a gente não precisa acompanhar o período que a gente está. Que nem o povo de Sardes, não precisava ser de Sardes. Eles podiam ter a garra e a força do povo de Éfeso. E agora com meu amigo Luizão aí que vai fazer o fechamento pra gente. Igor, cara, estou impressionado, estou muito feliz de ter passado esses momentos com vocês. Eu conheci aqui só você, o Juan e o... E cadê ele? Já foi embora. Então, se apresenta aí. Então, eu sou o Luiz Neves, eu faço o segundo ano de Teologia e Jornalismo lá no IAP. E eu fui aluno do IABC durante o ano de 2016, 17, 18. Então, quem eu conheço aí é a galera do terceirão e a galera, assim, do nono, assim, eu acho que o Ayrton, poucas pessoas, assim, da minha época era nono, hoje estão, acho que no segundo, é a época que eu passei por aí. E, cara, eu tenho certeza que isso faz a diferença. Parabéns para vocês. É difícil ver adolescentes, jovens, assim, que querem estudar alguma coisa, assim, tão interessante. Eu fiz algumas anotações enquanto vocês estavam falando, e a primeira é: Deus, ele é maior que a história. Esse é o ponto, talvez, das 7 igrejas. Deus é maior que a história. Só que a batalha, ela se dá na terra. Então, mesmo que Deus ele seja superior a todas as coisas e conhecedor de todas as coisas, a gente ainda está sujeito a uma batalha aqui nessa terra, como foi com cada igreja. Acho que o segundo ponto que eu notei muito na fala de vocês é que Deus ele quer se revelar. Não é o intuito dele que a gente não saiba das coisas. O propósito dele é que a gente conheça, que a gente tenha conhecimento sobre o futuro, sobre o passado. Isso eu acho que é um ponto muito bonito das 7 igrejas. E eu acho que um ponto muito legal que eu tirei dentro da fala de vocês, olha, eu estou falando tudo que vocês falaram, mas um ponto muito legal é que enquanto houver mundo, haverá 2 lados, o bem e o mal. Veja que Deus ele faz elogios e ele fala assim, olha, não é por aqui. Então, eu acho que um ponto interessante, olha, é esperar menos da igreja e esperar mais de Deus. A igreja ela passou por 7 períodos que não estava 100%. E hoje a gente espera que a igreja esteja 100%. Só que eu acho que o ponto das 7 igrejas é notar isso, a humanidade da igreja. A falha que a igreja pode ser. E tá tudo bem, porque isso é humano. E quem não erra é Deus. Então, às vezes, a gente espera pouco de Deus e a gente tem que esperar muito dele. Isso é muito lindo nas igrejas, porque quem tira e coloca elas nas eras é o próprio Deus. Então, isso é muito lindo. Esses 3 pontos, eu fiquei fascinado com a fala de vocês, eu só estou arredondando eles. E foi que falou isso para vocês. Eu estou, assim, muito feliz de estar aqui. E eu separei minha fala em 2 pontos. Esse ponto que eu já falei sobre o que vocês falaram, que Deus ele é maior que a história, que ele tem o domínio sobre a história, que ele conhece a história, que ele quer revelar a história, e que enquanto houver mundo, haverá esses 2 lados. Mas, já que nós estamos no período de Laodiceia, eu separei minha última fala para destacar um pouquinho sobre essa época. E a Ellen falou um pouquinho sobre isso, e eu queria deixar alguns pontozinhos interessantes. Antes de Laodiceia se chamar Laodiceia, o nome dessa cidade era Diópolis. Por quê? Porque Diópolis era a cidade de Zeus. Então, houve um conflito e Antíoco Epifânio,
ele foi conquistar a cidade de Diópolis. Só que a sua esposa gostou muito da cidade. Ela falou, cara, essa cidade é muito linda. Eu quero essa cidade e eu quero que essa cidade tenha o meu nome. Então, o nome da esposa dele era Laodice. Só que, cara, a cidade de Diópolis era muito religiosa. Servia a Zeus. Então, como é que ele pensou na cabeça? Como é que eu vou fazer para não destruir essa cidade, para ela continuar a ser linda e poder ser minha? Então, o que ele faz? Ele seduz a cidade. Ele coloca ela em fortunas, ele amplia essa cidade, ele faz diversos investimentos, ele trata ela com carinho e tudo, e ele faz uma troca. Por conta dessa sedução que ele faz, o povo aceita trocar o nome da cidade de Diópolis por Laodiceia, em homenagem à sua esposa. E veja, um povo totalmente firme naquilo que queria, que era, e ele simplesmente troca suas crenças por um preço muito barato, que é o preço do mundo. E os achados arqueológicos e históricos, eles tratam de afirmar que a cidade existia ali naquela cidade de Laodiceia uma grande faculdade, uma grande escola de medicina, uma grande escola de oftalmologia. E um grande ponto também é que esse governador, ele enriquece a cidade. Tem então ali uma faculdade de oftalmologia e as características e a história vai dizer que aquela cidade era o centro da moda. Hoje a gente pensa em Paris, né, como centro da moda, mas na época era essa cidade, Laodiceia, porque eles tinham ali vários tecidos e tudo. Então, veja, é muito, muito interessante, porque quando a gente vai para o texto, lá em Apocalipse 3, João ele descreve a cidade com um aspecto muito espiritual, na verdade, usando as características dela. Veja, a cidade fala sobre uma cidade que, mesmo sendo muito rica, ela é espiritualmente pobre. Fala de uma cidade que tem uma faculdade de oftalmologia, mas é cega espiritualmente. Fala de uma cidade que tem moda, que tem lã, que tem vestes, mas é espiritualmente nua. Todos esses parâmetros se encontram conosco hoje, porque olha quanto que a igreja é rica. Eu não falo assim de uma religião, mas do movimento cristianismo. Do cristianismo é muito grande, é muito poderoso, é muito rico, mas é espiritualmente muitas vezes pobre. Segundo ponto, poxa, quanto conhecimento nós temos hoje, muito mais do que na época das outras igrejas. Textos e mais textos, sabe, domínio de Bíblias, enfim, mas somos espiritualmente cegos. Mas o último ponto é que Deus ele cobre aquela igreja de Laodiceia, ele quer cobrir a igreja de Laodiceia com as vestes da justiça, não com as vestes do mundo. Então, isso é muito interessante, é muito bonito, porque hoje a igreja tem se tornado Laodiceia. Uma igreja que deixou seus princípios para ser uma igreja popular. Uma igreja que está treinando pessoas para frequentar igrejas, mas não para seguirem princípios bíblicos. Isso é muito forte. E é como o Guigo falou, a gente pode estar no período de Laodiceia, mas a gente não tem que estar no estado de Laodiceia. Eu acho que esse é a ênfase. E o que Deus tenta revelar é, aqui, tem 7 períodos, mas são períodos. Você não precisa estar nesse estado. Então, quando eu olho para pessoas assim como você, tá aqui, poxa, parou ali 1h20 do seu dia para estudar uma coisa que às vezes só você ali compreende bem, sabe? Poxa, isso é não ser Laodiceia. Às vezes a gente acha que que não ser Laodiceia é pregar, é viajar, é fazer missão. Ser Laodiceia é só não estar morno. É só não ficar o sábado à tarde olhando para o nada. É só ficar o sábado à tarde assim, envolvido com a riqueza da Bíblia, com a visão que a Bíblia dá,
e com as vestes que ela coloca sobre nós. Eu acho isso lindo. E fechando o ponto, eu queria enfatizar muito isso. Se você não consegue às vezes lembrar de datas, de acontecimentos, lembre que Deus, ele está acima da história. Ele quer estar acima da sua história também. Esse é o ponto de Apocalipse, esse é o ponto das 7 igrejas. E não se contente em ter o estado das igrejas. E se contente em ter o estado que Deus quer para você. Isso. Estão me ouvindo? Não, peraí. Agora sim. É isso aí, cara. Obrigado aí para vocês. Hoje demorou um pouco mais porque a gente foi se empolgando, né? Em cada igreja a gente foi colocando coisa e era pra gente se encurtar. Então, sábado que vem a gente vai fazer em 1 hora, assim, na lata. E, nossa, de verdade, eu quero agradecer vocês aí. Agradecer o Dani, meu amigo lá do IAS, o Dani. O Estevão é lá do IACS, meu amigo também. A Ellen de Porto Alegre. Gustavo aqui de ABC, a Sami aqui de ABC, a Dani lá de Brasília, a minha irmã lá do IAP, o Bruno, eu não estou reconhecendo qual Bruno que é esse, mas se eu reconhecer, eu vou saber onde ele é. A Giovana eu também não sei, porque só tá o nome Giovana. A Adriele Lima também, e a Letícia lá de São Paulo. Mas eu quero agradecer vocês, foi um tempo a mais aí, mas foi muito bom, eu acredito. Para mim foi muito bom. E eu aprendi muita coisa. Eu tinha lido e estudado um pouco das 7 igrejas, mas quando a gente está aqui com o pessoal, nossos olhos se abrem e a gente aprende muito mais. É muito interessante. Eu acredito que Deus, ele trabalha na nossa mente quando a gente está aqui, sabe? Não é à toa. Tem gente que usa o sábado à tarde para fazer outras coisas, mas a gente dedicando tempo aqui, Deus, ele está aqui com a gente. E na Bíblia diz que onde 2, 3 estiverem reunidos, Deus estará lá com a gente. Então, obrigadão aí, um bom sábado para vocês. Vou fazer uma oração. Na verdade, eu vou pedir pro Estevão fazer uma oração pra gente. Pode ser, Estevão? Bora lá. Bora. Valeu, mano. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado. Muito obrigado porque a gente aqui escolheu estar na tua presença e aprender um pouco mais de ti. Abençoa o restante desse sábado, da semana que vai começar. Nos ajude a sempre entender um pouco mais, buscar entender um pouco mais a tua palavra e nos ajude a compreender que nós estamos em Laodiceia, mas nós não precisamos ser Laodiceia. Abençoa a gente e todas as famílias aqui representadas também. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, brigadão. Ó, eu vou tentar lá, mas se eu esquecer, me manda, mas eu vou tentar ir um por um lá pedindo número, pra gente criar um grupo, assim, pra ficar um negócio mais organizado, sabe? Daí eu vou criar o grupo agora, vou pegar o número aí. Eu já tenho alguns, outros eu vou mandando lá no privado, mas a gente cria esse grupo e eu vou pedir uma coisa só, que eu já tenho feito isso, que a gente ore por isso, porque é um assunto delicado e é um livro poderoso. A partir do momento que a gente estuda ele, Satanás ele vai fazer estudo para fazer com que a gente não venha para cá, que a gente ache prioridades. É um negócio que a gente acha que é sério, mas é realmente sério, é poderoso. Então, que você possa orar por isso, eu já tenho orado por isso também. Às vezes dá desânimo, às vezes, de verdade, gastar o sábado, 1 hora assim, pô, é chato, né? Mas eu vou orar bastante por isso, eu peço para você também, e Deus vai abrir nossos olhos, gente. Meus olhos já estão sendo abertos agora. E os assuntos vão começar a ficarem mais difíceis. E a gente não é um Leandro Quadros da vida, né? Mas Deus, ele dá instrução pra gente. Deus, ele vai iluminar a gente, eu acredito. Então, um bom sábado para cada um de vocês aí e que Deus possa abençoar essa semana de vocês aí. Valeu, gente. Valeu.